Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Helena e vocês estão aqui no Estrela Escrita. Hoje eu vou te indicar 3 livros para a sua criança de 2 anos. Vamos lá? Você que é pai e mãe sabe o desafio que é ter uma criança de 2 anos em casa, não é mesmo? Eles estão naquela fase que eles não são mais tão bebês e também não são aquelas criancinhas. Muito choro, muita birra, gritos, parece que tudo é uma confusão. Mesmo nessa fase, é importante que a gente estimule a leitura dos nossos filhos. Às vezes eles não vão querer parar quietinhos ali no colinho, né, para fazer a leitura, mas é importante que a gente tente. Uma grande estratégia é a gente apresentar livros adequados para essa idade. Por isso eu trouxe hoje 3 indicações de livros para você apresentar para eles e ver a mágica acontecer. Estes 3, cada um tem a sua particularidade e a sua importância. Vou detalhar para vocês. O primeiro livro que eu gosto de indicar para essa faixa etária é este aqui, O Jogo do Puxa-Puxa, da Flávia Muniz. Conta a história de um macaco que acha um fio no meio do mato, fazendo várias brincadeiras puxando esse fio. O macaco puxa o fio da cauda do pavão, da juba do leão, do bico do pato, e todo atrapalhado ele vai fazendo as suas macaquices. Por que eu acho esse livro muito interessante para a fase dos 2 anos? Porque ele é muito rimado. Então, quando a gente vai contando a história para a criança, ela fica muito atenta e presa às palavras porque elas rimam. E como é uma história bem curtinha, prende a atenção dela e a gente consegue ter um momento de leitura mesmo ela estando um pouco mais agitada. As ilustrações são da Fabiana Salomão, é todo bem colorido, enfim, é uma fofura. A minha segunda indicação é O Nabo Gigante, do Tolstói. Vocês podem ter uma ideia, ele já passou pelo Hospital dos Livros, que é a fita adesiva aqui em casa, de tanto que a gente já leu ele. O Nabo Gigante tem uma história também bem curta, apresenta as rimas, e o mais interessante é que no final da história as partes vão se somando. O livro conta a história do vovô que tinha uma plantação de nabo, e um desses nabos ficou muito grande, tão grande que ele não conseguia colher. Ele precisou de ajuda da vovó e de outros personagens, e são esses personagens que se somam. O vovô chamou a vovó chamou a netinha chamou o cachorro chamou o gato e por aí vai. Acredito que essa narrativa prenda muito a atenção das criancinhas. Como eu falei, é uma história super rápida, ilustrações são todas muito lindas, muito coloridas, vale muito a pena vocês terem aí em casa. A terceira indicação é o livro da Abigail. Também, como eu falei nos outros livros, é uma história bem curta, porque nessa idade tem que ser histórias curtas, eles não ficam muito tempo ali presos na leitura, né? A gente tem uma certa dificuldade porque eles estão aí nessa fase de explorar, de levantar, de manusear as coisas. Uma história mais rapidinha é ideal para essa fase. O livro da Abigail conta a história da girafa Abigail, que ela adorava contar. Só que ela tinha dificuldade de contar as coisas ao redor dela. Então ela tentou contar as pintas da joaninha, tentou contar as folhas das árvores, tentou contar as listras da zebra, e no meio do caminho que ela tenta contar essas coisas, ela faz muitos amigos. E por que eu acho tão interessante esse livro para a fase dos 2 anos? Porque ele traz os numerais. Algumas partes da história a gente consegue ler a contagem até 10. Então, 1, 2, 3, 4, até 10. A fase dos 2 anos geralmente é a fase que eles já estão aprendendo, né? Já aprenderam a contar até 10. É tão bonitinho porque nessa parte do livro, quem lê bastante a história, a própria criança já conta até 10 quando chega aqui, fazendo com que a leitura fique mais interessante e ele tenha mais participação ativa nela. Interessante a história da Abigail e fica a minha indicação para vocês. Vocês já conheciam algumas dessas histórias? Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês comprarem os livros. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok. Sempre tem algum conteúdo por lá. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijo e até a próxima. Tchau!